Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós estamos aqui na 7ª temporada e mais de 70 episódios já no nosso canal para você consumir de forma gratuita. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso propósito, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E estamos de volta e eu te convido a acessar o portal Customer. Lá no portal nós temos mais de 2.000 artigos que falamos sobre atendimento ao cliente, experiência do consumidor, transformação digital e também uma coluna específica para você que é de gestão de gente, com uma série de entrevistas falando sobre a jornada do colaborador. E também temos o Customer Vagas para você, empresa, publicar gratuitamente a sua vaga, pois hoje contamos com um banco de mais de 10.000 profissionais da área de atendimento, da área de experiência do cliente, de sucesso do cliente, e essas pessoas estão em busca de um novo desafio. Então, convido você a cadastrar a sua vaga lá no Customer Vagas também. E agora um último recado do nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções de comunicação e soluções também para transformar a experiência de seu cliente e também favorecendo o consumidor interno, o operador, que vai ter um sistema muito mais apto para poder conseguir encantar o seu consumidor. E eu vou passar uma vinheta bem rápido do nosso patrocinador e já voltamos aqui. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora, enfim, com o nosso convidado especial, ele que é um profissional incrível, uma carreira inteira dedicada a encantar consumidores, a proporcionar atendimentos fantásticos, mas eu não vou ficar dando muito spoiler, eu vou deixar ele contar essa história e se apresentar aqui para todos vocês. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, Ariali. Muito feliz pelo convite, né? Obrigado aí pelo time do podcast, né? Do Comitê de Clientes, por estar aqui. É bastante importante estar participando, né? Para contar um pouquinho aí sobre carreira, né? Eu comecei lá atrás, um dos meus primeiros empregos foi como atendente, mas não foi aqui no Brasil não, tá? Eu fui atendente na Costa Rica, na América Central. Olha que história boa. Pois é. Então, né, lá atrás, faz um bom tempinho aí, né? Já tem mais de 20 anos. Mas eu comecei lá atendendo clientes para toda a América Latina e Estados Unidos, né? E aí fui crescendo dentro desse segmento com empresas globais, né? Tive essa oportunidade de trabalhar no exterior por 8 anos e acabei retornando. Tive uma carreira, digamos que meteórica, né? Imagina, de atendente, eu cheguei e voltei para o Brasil como o CEO da unidade local dessa mesma empresa onde eu trabalhava, né? Naquela época. E daí, né, com toda essa experiência, tendo apoiado clientes de grandes marcas, né, da Fortune 500, estamos falando aí de grandes bancos, do segmento financeiro, grandes fabricantes de telefone celular, grandes fabricantes de tecnologia, né, aí acabei me movendo para outra empresa multinacional aqui no Brasil, uma grande empresa também que prestava serviços aí no mesmo segmento, né, digamos que era um concorrente. Né? E por último, hoje eu estou como diretor executivo comercial na CSU. Né? A CSU que vem se renovando, a gente já está aí há mais de 30 anos no mercado, né? Num segmento financeiro que é bastante concorrido, né? E temos aí a nossa unidade DX, que ela faz o quê? Digital Experiences, a gente está falando aí de atendimento com grande ênfase digital, né? E focada realmente na experiência do consumidor. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho agora, como diretor comercial dessa grande empresa que é a CSU Digital. E conta um pouquinho para você o que é a experiência do cliente hoje, como encanta um consumidor brasileiro? Eu acho que hoje o mais importante é você entender a expectativa do seu cliente, né? Porque se você olhar para o Brasil hoje, ele é muito diverso e nosso atendimento hoje na CSU está muito dedicado ao Brasil. Né? Então, mas dentro do Brasil a gente tem aí inúmeras expectativas. A expectativa de quem está hoje, do consumidor que está na Faria Lima, é diferente daquela Sim. do consumidor que está lá em Roraima. E como que é que você pega e tem esse entendimento, essa dinâmica, como você trabalha essa dinâmica? Porque nem sempre, você tem que ter diversos canais para poder fazer esse atendimento. Então, hoje,
você falar sobre expectativa do consumidor, é bastante complexo fazer essa identificação. Né? A nossa vantagem na CSU, que a gente tem explorado bastante isso, é já ter também no segmento financeiro esse conhecimento, né, que vem ao longo de 30 anos. Então, a gente tem clientes hoje desde Porto Alegre a Manaus. Imagina a complexidade, né? Nem todo mundo tem a mesma expectativa, nem todo mundo tem os mesmos recursos, né? Então, muda bastante, né, na questão de experiência do cliente. E o que você acredita hoje que seja tendência para esse público tão diverso, né? Como você falou, São Paulo, Roraima, Amapá, temos um universo dentro do Brasil. Como você enxerga essas tendências aqui para esse ano? Bom, então, o que eu acredito que tem hoje como tendência, né? É o digital. Não dá para você dizer que você vai trabalhar simplesmente no físico ou somente no digital. Hoje a expectativa do cliente, né? E como você tem uma diversidade muito grande no Brasil, e a gente está falando só de Brasil, hein? A gente não está falando de América Latina, a gente não está falando... Temos um universo no nosso país. Pois é. E aí o que acontece? Quando você fala, não dá para simplesmente você ir para o seu consumidor e dizer, eu somente tenho um acesso no digital, né? Eu não vou ter um acesso físico, porque a expectativa, às vezes, do consumidor que está lá em Porto Alegre, com o consumidor que está em Manaus, com o consumidor que está em Belém, é diferente uma da outra. E não somente por localidade, às vezes dentro da mesma localidade tem a sua diversidade. Então, hoje, eu acho que o grande desafio para as empresas é como atender, né, essa hipercustomização. Né? A hipercustomização que eu quero dizer nós temos o desafio das gerações, diferentes expectativas, diferentes questões de renda, de acesso. Então, por exemplo, até mesmo quando você está, né, aí pelo nosso conhecimento no segmento financeiro, a gente tem aí no mercado processamento de cartões, né, que é ainda um canal bastante importante, né, uma linha de negócios bastante importante dentro da CSU. E nós temos produtos digitais, né, onde você pode abrir a sua conta, você pode abrir, né, solicitar o seu cartão de forma totalmente digital. Mas, em alguns casos, a gente tem notado, né, vamos pegar aí um caso bastante específico de fatura de cartão de crédito. Você recebe fatura de cartão de crédito ainda na sua casa? Então, confesso que não, há muitos anos. Acredite se quiser, 20% ainda das faturas emitidas para as empresas que processam cartões com a CSU ainda são físicas, por preferência do consumidor. O consumidor ainda preferiu não mudar o recebimento da fatura para o meio digital. Então, você imagina só, né, e a expectativa, como você atende essa expectativa? Né? E por mais que a gente diga, olha, você tem um canal de atendimento, e não é simplesmente você falar, tem um canal de atendimento que é digital, mas que tanto digital? Isso passa por uma plataforma ou você tem robôs? Né? Então tem que ter esse entendimento. Eu acho que a hipercustomização ela vai de encontro com toda essa diversidade que a gente está encontrando no dia a dia hoje. Né? Então entender o seu consumidor é o primeiro passo. Você tocou num ponto muito importante que é entender o consumidor, e isso passa por várias esferas, de persona, de jornada. Como que a CSU ajuda a esse passo da empresa, que ele é tão importante para o sucesso de qualquer projeto, não só de um projeto financeiro, mas de qualquer projeto? Tá, hoje a gente conta com uma equipe multidisciplinar, né, que antes de a gente pegar e determinar, porque muitas vezes a gente trata de sair um pouco daqueles projetos onde o cliente fala assim, olha, eu estou procurando uma operação de contact center. Né? Aí vem aquelas conhecidas RFPs, né? Eu quero uma tal, não sei o que o preço é o mais importante. A gente trata de fugir um pouco disso. Então, onde a gente tem focado os nossos esforços? É cuidar realmente daquelas empresas e buscar aquelas empresas que estão procurando um atendimento customizado, querem realmente entender a expectativa do seu consumidor. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar. Né? Então, hoje o que eu quero dizer é que existe um valor agregado muito grande no serviço que nós prestamos. Então, o nosso diferencial hoje está nesse time multidisciplinar que realmente faz esse assessment. Né? Ele vai até a empresa, ele faz um mapeamento. Feito o mapeamento é onde a gente vai realmente identificar quais são as necessidades da empresa para melhor atender o consumidor final. E hoje, né, eu falo por mim também, acredito que você deva passar por isso, aquela empresa que fala, mas será que eu vou ter lucro com isso? Como que acontece quando te fazem esta pergunta, apesar de sabermos vastamente que a experiência do cliente, ela gera potenciais lucros para a companhia, depende dela da execução, existem outros fatores atrelados, mas que sim, ela dá lucro substancialmente quando muito bem executada. Quando você se depara com esse questionamento, o CX vai dar lucro? Olha, é uma pergunta excelente, né? Porque não é simplesmente o CX, ele é parte de um todo, né? Então vai desde o produto ou serviço que está sendo oferecido ao consumidor, qual que é a qualidade desse produto e desse serviço,
né? E daí em frente, o CX ele pode se tornar um diferencial. Então, se você tem um excelente produto, um excelente serviço, e tem também um CX, o CX ele passa a ser o quê? Uma parte importante de todo esse ecossistema, fazendo com que o cliente retorne e gere uma recorrência de compra. Agora, como fazer para que esse pequeno percentual que deu problema seja bem atendido e o problema seja resolvido? Porque no final das contas, o cliente não tinha expectativa de passar por nenhum problema, mas passou. Mas como fazer com que essa experiência não seja negativa? Porque hoje, né, a gente já tem aí pesquisas que dizem, né, um cliente mal atendido, ele gera uma exposição para 10. A um cliente bem atendido, talvez para 2. Então, a exposição que você tem, a preocupação em bem atender, ele se torna um diferencial. Ele é um diferencial. Então, tem muito trabalho para conseguir isso, né? Mas é se cuidar para não criar um mau atendimento, porque, obviamente, isso, a voz do cliente é super importante. Né? Cada dia mais, eu digo, cada dia mais, o consumidor tem muita voz. Tem muito poder. E nós temos um outro ponto aqui no mercado brasileiro, né? E vocês, como uma empresa voltada à experiência e experiências diferenciada, também já devem ter se deparado, que o call center é um atendimento não tão customizado para o cliente, ou seja, ainda tem um pouco daquele estigma do telemarketing antigo, que era algo ruim. Como que você quebra essa objeção dentro dessas empresas, ou este mito que ainda existe, porque eu chamo que é mito, nós que estamos dentro do negócio é mito, mas quem está do lado de fora? Eu acredito que se gerou muito esse mito, até lá pelo incômodo que foi se causando o telemarketing, né? Hoje, mas já existem leis que fazem com que protegem o consumidor de ser incomodado. Eu acho que isso vem também tirando algumas empresas do mercado que somente entravam nesse segmento, né? Mas no nosso caso, o que a gente tem visto para tirar esse estigma, é muito utilizada a tecnologia, né? Não somente a tecnologia, mas entender toda a jornada do cliente. Não é simplesmente você falar, olha, eu vou colocar 5 pessoas para atender, mas tem toda uma série de passos antes disso, como que é o mapeamento, por onde nós vamos atender. Porque imagina você fazer o atendimento, a gente estava com um cliente esses dias, cliente do segmento de transporte rodoviário, né? E para fazer o atendimento de caminhoneiro. E aí o pessoal fala assim, não, vamos digitalizar. Mas aí a gente falou assim, poxa vida, mas a gente precisa, vamos reunir alguns desses clientes para entender esse segmento e ver se eles realmente vão estar digitalizando, se eles vão realmente ter esse tempo, se eles querem esse caminho. Então, nessa reunião, a gente foi entender um pouquinho mais e a gente viu, olha, o caminhoneiro ele prefere ligar. Ele não quer falar, por exemplo, com o robô. Por quê? Porque às vezes ele está no caminhão, ele coloca no Viva Voz e ele vai seguindo, fazendo o que ele tem que fazer. Né? Talvez não seja a melhor opção, mas a gente teve aquele entendimento. Então, eu acho que o mais importante é separar, não é simplesmente colocar no ar uma operação de call center. É entender se ela realmente é necessária. E quando ela for necessária, como ela agrega valor. Não é simplesmente colocar. E para que colocar e como colocar? Às vezes você fala assim, não, eu quero atender por 1000 canais. Mas o seu consumidor chega por lá? Ele quer isso? Ele é agregativo para ele, esses 1000 canais? Ou não? Sim ou não? Tem que entender. Tem que entender. E tem cliente que não quer falar no telefone. Então, por exemplo, hoje a gente atende um cliente bastante importante no segmento de entrega de comida. Né? E aí o que acontece? O cliente ele é atendido pelo próprio aplicativo. Por quê? O pedido não foi feito pelo aplicativo. Ele não quer falar com ninguém. Ele quer a resposta imediatamente pelo próprio aplicativo. Então, depende muito do cliente. Qual é essa jornada? Qual é a expectativa? Quem dita hoje como vai ser o atendimento é o consumidor. O consumidor tem a voz. Ele é o dono. Ele que tem a faca e o queijo na mão. Né? Então, não tem como a gente dizer, olha, vai ser desse jeito, vai ser assado. Não, a gente tem que consultar. Exatamente. As análises precisam ser profundas, elas precisam ser verídicas. Não dá para fazer algumas análises só por dado cadastral. Como você falou, é preciso ir conversar com esses clientes para de verdade a gente entender a necessidade dele. E hoje eu comecei a minha carreira como operadora, com muito orgulho. Você começou a sua carreira como operador e hoje com um executivo bastante renomado no nosso país. Conta uma dica para quem está hoje, neste momento, que está ali de operador, naquela dúvida, será que eu foco nessa carreira? Será que eu vou para outro caminho? Quais as dicas você daria? Eu me defino assim com 3 palavras, né? E nem todo mundo é difícil dizer, cada pessoa é um indivíduo, é difícil dizer o que se aplica para uma pessoa ou não, o que serviu para mim. Né? Eu sempre baseei minha carreira em 3 coisas. Uma é o aprendizado. Então, sempre gostei muito de aprender, porque as coisas evoluem muito rápido. Né? E isso sempre me chamou a atenção, isso me energiza, né? Tá aprendendo. A outra é o desafio. Então, tudo que me leva para um desafio, me deixa desafiado, é onde me chama para
poxa vida, eu vou entregar isso, eu vou fazer trabalhar isso. Com cliente, a gente não tem muito desafio. Não, quase nada de desafio, né? E a última é o resultado, porque o que acontece? O resultado, ele comprova que tudo aquilo que você fez, ele dá uma chancela, ele te dá um selo e fala assim, não, você acertou ou você errou. Então, o resultado para mim é super importante, né? Independente de qual caminho que o profissional esteja seguindo hoje, o que eu acredito é, você precisa realmente gostar daquilo que faz e ter ali, se entender, né? Você precisa se autoconhecer muito para saber se realmente você está no caminho certo, né? Eu, no meu autoconhecimento, cheguei a essas 3 palavrinhas que me identificam, né? Então, é aprendizado, desafio e resultado. São palavras importantes que juntas constroem uma carreira de sucesso. E qual dica você daria hoje para os profissionais que estão indo para a área de inovação, estão construindo chatbots, estão indo para uma área, como dentro da CSU, de meio de pagamentos, que é outro universo gigante que está crescendo no nosso país? O que eu posso dizer é que a única constante é a mudança. Na tecnologia, isso é um mantra. Esse é um mantra. Não tem como, você vai viver aprendendo. Vai viver aprendendo, não tem como, tudo muda. Até outro dia mesmo a gente não tinha o Pix, hoje a gente tem o Pix. Pix parcelado, seguro para Pix. Cada hora que eu olho tem um produto novo do Pix. Tem um produto novo do Pix e foi muito bem adaptado. E agora a gente já vê em outros países, Estados Unidos também indo para pagamentos instantâneos, que está um pouquinho atrasado comparado ao Brasil, mas em outros países também já estão se adiantando. O Brasil com uma agenda bastante positiva do Banco Central, né? A gente tem visto aí e estamos muito contentes com isso, porque dá uma inclusão, existe uma inclusão muito grande das pessoas no meio financeiro, né? E agora, existe também várias oportunidades, eu diria, né, para os profissionais. Então a tecnologia está mudando? Tá, mas o segmento de segurança é muito importante, porque a gente vê hoje, desde a engenharia social, falta ainda aquela educação financeira para o brasileiro, né, de uma maneira assim, eu não posso dizer geral, porque cada estado tem uma evolução, cada localidade tem a sua evolução, mas a gente ainda tem aquela necessidade de educação financeira, que acaba, às vezes, caindo na questão de segurança. E hoje, 60% dos ataques relacionados à segurança vêm de engenharia social. Muitas vezes nem é por causa da tecnologia. Ela vem realmente por falta de se aproveitando do conhecimento das pessoas. Então, hoje, se você está na área de tecnologia, eu acredito que esse é um grande segmento para investir o seu tempo, o seu aprendizado, porque tem muitas portas ainda a se abrirem nesse segmento, né? Então, quando a gente fala não somente de segmento financeiro, né, mas a gente está falando aí de áreas correlatas que vão realmente impactar muito aí a vida do consumidor. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu te convido às considerações finais e também deixar o seu contato para quem quiser entrar em contato com você, com a CSU. Claro. Bom, eu estou aí disponível no LinkedIn, né? Vocês vão me encontrar como Daniel Moreto. Essa é a rede social que eu mais interajo com as pessoas. Qualquer mensagem pode me mandar por lá, né? Pela CSU também, pelo nosso website, na CSU Digital, vocês podem entrar em contato. Caso tenham aí qualquer necessidade, com muito prazer, a gente vai estar conversando com quem precisar conhecer um pouquinho mais, desde mercado financeiro, né, Banking as a Service, processamento de meios de pagamento, até ao atendimento ao consumidor, né, a nossa área de DX, que seria Digital Experience. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e estar aqui nesse dia contribuindo com tanto conteúdo riquíssimo. Obrigado, Euriale. Obrigado ao podcast, né? E estamos aguardando o próximo convite aí. Opa, sempre. Vocês são de casa. Tá joia. Obrigado, gente. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando que eu convido você a seguir todas as nossas redes, no LinkedIn, no Face, no Insta e também os nossos canais do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu sou Euriale Voidelli, especialista de clientes e aguardo você no próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.